A verdadeira caridade. Afinal, do que se trata? Falamos que vivemos um momento de transição. Um momento em que nos prepara para uma mudança, para um mundo de regeneração. Nós da TV Web Luz, com grande satisfação, estamos recebendo o Afonso Moreira Júnior. Afonso, afinal, o que é a verdadeira caridade? A verdadeira caridade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a caridade dos amigos que me acolhem com tanto carinho. É uma forma de caridade, nos dando a oportunidade de transmitir um pouquinho do muito que nós aprendemos com os espíritos benfeitores na abençoada doutrina dos espíritos com Allan Kardec. Caridade. Nós temos uma ideia que está muito arraigada dentro de nós, que ser caridoso é dar algo de material. Sem dúvida que é muito importante presentear o necessitado com o alimento, com o vestuário, com o remédio, enfim, com os elementos que ajudem esse nosso irmão que passa por essa provação da necessidade, se não da miserabilidade, de ajudá-lo a vencer essa dificuldade. Mas a caridade não se resume apenas e tão somente na materialidade. Há uma caridade muito maior e esquecida nos dias de hoje, que é a caridade da piedade, do amor ao próximo, do entender as dificuldades que o próximo tem muitas vezes de nos entender, de dialogarmos com as criaturas em busca de amenizar os sofrimentos coletivos. Nós estávamos conversando agora há pouco nos bastidores e nós percebemos que no mundo de expiação e provas, às vésperas de planeta de regeneração, ou seja, um mundo de onde o mal será banido, mas aonde poucos terão acesso, porque você olha para a multidão de criaturas que estão centradas nas suas necessidades pessoais, esquecidas da verdadeira caridade, que é respeitar o próximo. Nós imaginamos que respeitar, amar o próximo é abraçar, é fazer manifestação de carinho, de exagero. Amar o próximo é respeitar o próximo, é entender o seu sofrimento. Nós estamos encontrando no mundo de hoje respostas para as nossas ansiedades milenares. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? O Espiritismo responde. Agora, o caminho para o mundo melhor, para o mundo de regeneração, será facultado, será aberto para quem trouxer a caridade no coração. Os Espíritos de luz nos dizem, a virtude que mais nos aproxima, respondendo à sua pergunta, dos anjos, ou seja, dos espíritos de ordem elevada, é a piedade. E o que é a piedade? Quando nós enxergamos alguém que sofre, se nós temos a piedade em nosso coração, que é a forma quintessenciada da caridade, nós sofremos aquela dor. Quando nós presenciamos alguém com fome, nós também sentimos fome. Alguém que está passando por uma dificuldade, uma traição, uma infidelidade, um abandono, nós nos sentimos atraiçoados, nós nos sentimos infidelizados, nos sentimos traídos. Sentir a dor do próximo é a verdadeira caridade, porque isso vai motivar a nossa ação no bem. Caridade, amor em ação. Você diria, por exemplo, que, no caso, atendendo à necessidade imediata daquela pessoa, né? Às vezes até de se vestir, de se alimentar, a gente poderia dizer assim, apenas um impulso de generosidade, né? Quer dizer, no início. Se eu entendi bem o que você falou, por depender do que você falou, seria o seguinte, é quando a pessoa realmente entende realmente o conceito da caridade e aquilo se traduz em ações realmente do dia a dia. Aquela pessoa mudou até a sua maneira de agir, de pensar. Não apenas, veja, como você disse, um impulso de generosidade. Eu tenho muito. Alguém precisa de alguma coisa, no impulso de generosidade, eu atendo aquela necessidade e vou em frente. Mas veja, eu estou despreocupado em relação àquela criatura.
O que nos falta no mundo de hoje, no mundo de expiação e provas, é a consciência da necessidade do bem-estar coletivo. Você olha para um formigueiro. Você vê todas as formigas trabalhando, todas as formigas se alimentam, todas as formigas têm a sua pousada, existe a multiplicação da espécie, tudo ocorre naquele formigueiro como se fosse orquestrado, e realmente o é, pela vontade divina. Ao homem, Deus dá o livre-arbítrio. Então nós não somos formigas regidas por um movimento único. Nós temos a nossa plenitude de ação. E, infelizmente, o impulso que nós observamos hoje na humanidade é no impulso hedonístico de atender às próprias necessidades. Então eu me preocupo com a minha casa, me preocupo com os meus bens pessoais, com a minha conta bancária, com tudo que me diz respeito. E se sobrar tempo, eu vou me preocupar com alguma obra filantrópica, eu vou fazer um pagamento, um débito em conta bancária, e vou estar satisfazendo a minha consciência que ainda não despertou para a plenitude da caridade que é ensinada por Jesus, que deu o próprio corpo físico e uma existência inteirinha na Terra em prol da humanidade. Por quê? Porque ele tinha piedade de nós. Então o que a gente vê mais ou menos é um impulso, né, um pouco calculado, né, com certas reservas, né, na prática de algo que as pessoas têm e classificam como bem, né? Mas essa disposição realmente de dar aquilo que ele talvez tenha de mais caro, que é o seu tempo, né? Oferecer em benefício do outro. Muito bem, o seu tempo e doar com amor, não é? Veja, claro, eu reflito assim, é importante a doação do bem material e do dinheiro, já é o primeiro passo, mas às portas de um mundo de regeneração, nós temos que avançar um pouquinho mais, nós temos que dar o nosso tempo, nós temos que nos dar, eu iria mais longe, de corpo e alma, a uma instituição, a um empreendimento que trabalhe pelo bem-estar coletivo. Veja, as conversas que nós mais ouvimos no dia a dia são as críticas ao governo, ao Estado, às instituições, às empresas. Mas o que nós estamos fazendo para melhorar isso? Nós vemos nas redes sociais a indignação explodindo por toda parte. Mas o que cada um de nós está fazendo? Se nós estamos no regime democrático, nós temos que escolher o nosso candidato. Eu vou escolher como meu vereador e vou votar e vou cobrar de você as promessas feitas, os planos feitos durante a eleição. É o que nós não fazemos. Nós nos colocamos, nós doamos o que não nos faz falta, cobramos do Estado, das instituições organizadas, a realização de um país que só existe nos nossos sonhos, e não estamos efetivamente acordando para a verdadeira caridade que foi apresentada pelo Cristo, ele que se doou em corpo e alma para a humanidade. E esse conceito, lamentavelmente, não permeia todas as camadas sociais, né? O sentimento profundo da caridade. Né? A casa espírita, ela é um ponto de partida para esse mundo de regeneração. Então eu vejo assim a importância do dirigente espírita entusiasmado, líder carismático, revolucionário, por assim dizer, não é? Enfrentando as dificuldades aí de fora, para poder, ao menos nesse espaço que é da casa espírita, exemplificar o mundo de regeneração, não é? Que já começou. Afonso, a literatura espírita aponta vários personagens, né, que se pode dizer assim como exemplos, né, de pessoas caridosas. Me interessa se você destacaria quem? Meu Deus do céu, agora você me deixou numa situação difícil. São tantas as personalidades caridosas que elencadas na vasta bibliografia espírita,
Mas olha, eu vou falar assim do meu coração. Claro, Bezerra de Menezes, Cairo Barchutel, Eurípedes Barçanufo, Alta de Souza, eu ficaria aqui o programa inteiro. Mas eu peço licença à TV Web Luz para falar de alguém que toca o meu coração, o Frei Fabiano de Cristo, que é mentor da Casa Transitória Fabiano de Cristo, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aproveito esse instante para mandar um grande abraço a todos os nossos companheiros da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a nossa presidente, doutora Júlia Nezu, inclusive por este programa que aqui na Zona Norte vem marcando, fazendo grande sucesso, traçando aí um caminho de luz para aqueles que abraçam o Espírito e para quem não conhece também. Perfeito. Fabiano de Cristo, ele era um homem muito rico. Deixou toda a sua fortuna para trás, doou a fortuna às entidades filantrópicas nos anos 1600, quando teve, durante um sonho, uma visão com Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria, São Francisco. Então ele despertou, ele abriu mão de toda a fortuna, pois se recordou durante o sonho de que havia assumido um compromisso no mundo espiritual de trabalhar em favor dos pobres e necessitados deste mundo, não só doando o seu tempo integral, mas também o seu amor integral, o que é muito difícil, para nós, pelo menos, aqui. Claro. Para mim, pelo menos. Então, Fabiano de Cristo, ele vai para o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, como irmão leigo. Ele inicialmente trabalha como porteiro e depois como enfermeiro. Na enfermaria, abrindo aqui um parênteses para explicar, que naquela época não haviam hospitais públicos. A igreja cumpria o papel de escola, de templo, de hospital, de pronto-socorro. Ela tinha essa característica marcante. E ele vai lá, Fabiano de Cristo, vai trabalhar na enfermaria, na condição de enfermeiro. E ele leva o seu catre, a sua caminha, e coloca junto da enfermaria e leva uma bronca do superior. O superior diz para ele, mas o que você está com a sua cama aqui no meio dos doentes? Ele diz, não, me perdoe, mas é que à noite do meu aposento eu tenho dificuldade para ouvir os doentes que me chamam agoniados. E se eu dormir aqui junto com eles, fica mais fácil eu despertar. Então você veja, Fabiano de Cristo sacrificando a comodidade, sacrificando a sua intimidade para conviver com aquelas criaturas flageladas pela dor. E ele ali estava, muitas vezes, incapaz de poder ajudar, pois o médico, o nosso companheiro já desencarnado, Roque Jacinto, no livro Fabiano de Cristo, o Peregrino da Caridade, ele conta algumas passagens que são notórias de Fabiano, que você conhece. Então ele conta uma passagem que o Dr. Fortes, que era o médico do convento de Santo Antônio, foi alertado por pessoas que estavam ali e que Fabiano estava com um comportamento muito estranho, porque à noite, na madrugada, ele era visto com as canecas de água que eram destinadas ao doente, e ele estava ali fazendo qualquer coisa muito estranha, colocando alguns remédios que estavam curando pacientes desenganados pelo Dr. Fortes, por ele, pelo médico da enfermaria. E o Dr. Fortes, alertado por essas criaturas, vai procurar Fabiano e pergunta, Fabiano, o que você está colocando nas canecas? Que remédio é esse que eu não conheço? Que feitiçaria é essa que você está fazendo? Se você está colocando um remédio que nós não conhecemos, e esse remédio parece que está fazendo algum efeito, esse remédio você precisa comunicar para que nós possamos usar na medicina e dar para as outras pessoas. E Fabiano, surpreso, ele diz, olha, não estou colocando nenhum remédio, não sei de nenhum remédio. E o Dr. Fortes insiste, aperta e ele diz, bom, Dr. Fortes, eu vou falar a verdade. E ele conta, Fabiano conta, que altas horas da noite, com as canequinhas de água dos doentes, sentindo a dor que avassalava o coração daquelas criaturas, muitas vezes desenganadas pela medicina, sem cura nenhuma, e que estavam nos estertores da passagem para o outro lado, ele penalizado, ele dizia assim, Dr. Fortes,
eu peço a Deus que coloque na caneca de água que vou levar a uma das criaturas o remédio que essa pessoa precisa, se não para ser curada, mas pelo menos para que as suas dores se amenizem. Eu faço as minhas preces, eu me ajoelho diante da caneca d'água e levo a caneca d'água para o doente. Dr. Fortes, o senhor não acredita? Muitos dos pacientes são curados por Deus, porque Deus atende o meu pedido e coloca na caneca d'água o remedinho que eles estão precisando. Dr. Fortes, segundo Roque Jacinto e outros biógrafos, dirigiu-se ao Fabiano de Cristo e disse: você não tem jeito. Você não tem jeito. Vai embora, Fabiano. Na sequência, conta-se que o Dr. Fortes foi visto alguns dias depois, altas horas da madrugada, às escondidas, com canecas d'água, murmurando palavras ininteligíveis, como se estivessem conversando com alguém e levando aquela caneca para algum doente que ele havia escolhido naquela noite para ser atendido. Meu irmão, nada mais, nada menos do que a água magnetizada que nós usamos na casa espírita, nas sessões de cura, de assistência espiritual. Fabiano de Cristo abraçava a verdadeira caridade, sentia a dor dos seus doentes e pedia a Deus, porque ele não tinha condição de ajudar, pedia a Deus por aquela criatura. Eu me pergunto, eu estou fazendo isso? Não é essa a verdadeira caridade? Abraçar a dor do próximo. Não simplesmente levar uma cesta básica, o que é muito importante, Claro. e deixar na porta da criatura. Mas é fazer alguma coisa a mais. O mundo de regeneração está chegando. É hora de a gente reagir, abraçar todo o bem que estiver ao nosso alcance e fazer. Porque não fazer o bem que eu posso fazer, já é fazer o mal. Exatamente. E esse é o grande desafio, né, realmente, né, de que as pessoas realmente assimilem na sua plenitude esse conceito, né? E aí isso se traduza em ações práticas, efetivamente, né? Fora da caridade, não há salvação, não importa a nossa religião. Eu trabalho com muita satisfação no diálogo interreligioso, com companheiros de várias religiões, e nós nos irmanamos erguendo a bandeira, nós espíritas, Perfeito. levando a bandeira da caridade contra o sectarismo religioso, contra o preconceito religioso. Não cabe ao espírito, ao espiritismo, ao espírito, ter preconceito em relação a qualquer crença religiosa. Jesus não tinha religião. É importante isso. E ele não fundou nenhuma religião. A religião de Jesus era do amor. Rigorosamente a gente tem que se ater a esses princípios, né? Que nos unimos em pontos que nos aproximam, né? Não nos que realmente possam nos separar, né? Nos teria aí talvez um pouco do sentimento de caridade? Eu acho assim, no mundo de regeneração, são paulinos e corintianos vão se abraçar. Que ótimo! Mesmo quando um time perder, vai o outro lá cumprimentar. Parabéns, você mereceu ganhar. Eu não sei, eu vivo na esperança de um dia melhor. Eu tenho certeza no Espiritismo que o melhor está por acontecer, mas depende de mim. Olha, depende de todos nós, né? Na realidade. Afonso Moreira Júnior, foi uma grande satisfação contar com você mais uma vez aqui na TV Web Luz. E para você que nos acompanhou, que nos prestigiou com a sua audiência, até breve.